Fala galera, beleza? Mais um vídeo por aqui, mais uma aula diretamente para vocês aqui do canal do YouTube, certo? Vocês que fazem pedidos aí nas minhas redes sociais. E a gente vem com uma aula de um dos assuntos assim que os alunos mais têm dor de cabeça, mais têm dificuldade. E a ideia é que tu saia daqui sabendo tudo isso agora. Então, bora pro vídeo. Estamos aqui de volta para falar sobre radiciação, um assunto que foi pedido pela galera lá no meu Instagram e eu estou trazendo o vídeo aqui no YouTube para vocês. E se por acaso tu caiu aqui nesse vídeo de paraquedas e não me conhece, eu me chamo Hugo Pena, sou professor de matemática aí há mais de 15 anos e agora estou aqui pelo YouTube trazendo muitas dicas e muitas explicações de matemática para vocês que querem aprender mais um pouquinho, beleza? Então, gente, falando sobre radiciação. Ela é considerada aí a sexta operação básica. É uma das operações que os alunos têm um pouco mais de dificuldade, porque inicialmente, como é que se aprende a radiciação? Aprende-se como sendo a operação inversa da potência. Beleza, daí tá tranquilo. A divisão é o inverso da multiplicação, a subtração é o inverso da adição, então cada operação tem a sua inversa. O problema são as ideias iniciais de cálculo. Por quê? O aluno aprende a calcular uma subtração, ele aprende a calcular uma divisão, mas na radiciação, inicialmente, não se aprende a calcular. Tem que se meio que imaginar o resultado. E isso aí, vou mostrar para vocês daqui a pouco, ela é uma certa complicação, tá bom? Primeiramente, eu quero te apresentar aqui a radiciação, antes de te mostrar como se calcula. Então, o que nós temos aqui, o símbolo da radiciação, galera, é esse símbolo bem aqui, ó, tá? Eu vou desenhar ele bem aqui, ó, para vocês verem ele passo a passo. É esse símbolo aqui. Isso indica que eu estou falando de uma radiciação. E aí, eu tenho os elementos da radiciação. Nós temos esse elementozinho aqui em cima, que ele vai ser muito interessante, muito importante. Esse elemento aqui, que ele é chamado de índice, tá? Ele é chamado de índice da raiz. Nós temos esse elemento aqui, que é chamado de radicando, radicando. E nós temos esse último elemento aqui, que é o radical ou a raiz. Tá? Vou colocar como raiz. Então, essa é a configuração da radiciação, dos elementos que compõem ela. Certo? Se por acaso essa parte inicial já for mais tranquila para ti, tu já pode adiantar um pouquinho mais o vídeo para partir para o cálculo. Mas se tu realmente está zerado aí, tu não está sabendo nada de como calcular a raiz, isso aqui é importante, tá bom? O que vai acontecer? Esse índice aqui, ele vai dar um nome para a raiz. Então, por exemplo, quando esse índice ele é igual a 2, nós vamos dizer que a raiz ela é quadrada, certo? É a famosa raiz quadrada que todo mundo já ouviu falar alguma vez. Quando esse índice ele é igual a 3, ela é chamada de raiz cúbica, tá? Até aí, no caso, esses dois casos, eles têm um nome específico. A partir do n igual a 4, aí vai ficar assim, ó, n igual a 4, raiz quarta, aí vem raiz quinta, raiz sexta, raiz sétima e por aí vai, tá bom? Mas esses dois elementos aqui, eles têm um nome específico e, em particular, a raiz quadrada, ela vai aparecer muito em diversas situações. E por essa particularidade, quando esse n for 2, ou seja, quando for uma raiz quadrada, quando for uma parada assim, ó, gente, uma raiz quadrada de um número, esse 2 é opcional. Normalmente ele não aparece. E aqui eu já percebi dúvida de alguns alunos. Por quê? O aluno costuma lembrar que quando o número não aparece, esse número é o 1, pensando na multiplicação, na divisão, até na própria potência. Entretanto, quando a gente fala de raiz, quando o indicador da raiz não aparece, né, que no caso é o índice, quer dizer que aquele cara é o 2. Reparem outra coisa, não existe n igual a 1. Não tem até tem livros que botam isso, mas não tem muita lógica chamar de raiz 1 de um determinado número, tá ok? O radicando é da onde eu quero calcular a raiz, então se eu coloco assim, por exemplo, a raiz quadrada de 9. Então, eu quero tirar a raiz do 9, tá bom? E a raiz é o resultado, é quanto seria isso aí. Nesse caso, é o 3. E aí, daqui a pouco, a gente vai explicar o melhor o porquê disso, tá bom? Então, inicialmente, nesse primeiro momento, eu preciso que vocês entendam cada um desses elementos.
Qualquer dúvida que vocês tenham, gente, isso aqui é uma aula que eu estou passando para vocês. Pode deixar nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder. Beleza? Vamos para o próximo aqui, ó. Já para alguns exemplos. Então, nós temos aqui alguns casos de raiz, que é a raiz quadrada. Lembra, quando não aparece nada, aqui é um 2. Nós temos a raiz cúbica, a raiz quarta. Vamos nos acostumar a toda vez que falar de raiz quadrada, tá um elementozinho em branco aqui para a gente já tá tranquilo, porque quando eu tenho fórmulas que a raiz aparece, uma fórmula de Bhaskara, por exemplo, a própria, deixa eu ver uma outra agora aqui, não vou lembrar de uma outra agora de cabeça, tá bom? Mas a fórmula de Bhaskara, ela tem a raiz quadrada lá, ela vai estar aparecendo nesse formato, sem o 2. Então, agora nós vamos para os cálculos. Por que a raiz, como eu estava comentando agora, ela torna-se um pouco mais complicada? Porque a primeira vez que tu aprende raiz é justamente tentando imaginar o resultado. Então, o que nós temos aqui? A raiz de 9 é 3. Qual é a justificativa que vocês aprendem na escola? A raiz de 9 é 3 porque se eu pegar esse resultado, que é o 3, e elevar ao quadrado, por que ao quadrado? Porque o índice é 2, isso aqui é 9. Então, reparem, vê se vocês concordam comigo. Isso é um pouco mais difícil porque eu tenho que adivinhar o resultado já pensando na conta inversa. Algo mais é fácil imaginar que 3 ao quadrado é 9. Mas tem situações que não são tão simples. Por exemplo, raiz cúbica de 8 é 2. Por que é 2? Porque 2 elevado a 3, tá? Vamos lembrar o que é 2 elevado a 3? É 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 8, tá bom? Então, quando vocês olham para cá, para essa raiz, é isso que vocês têm que entender. Qual é a operação inversa, qual é a potência. E como eu falei, dependendo do caso, isso vai ficar complicado. Pensa agora na raiz quarta. Por que a raiz quarta de 625 é 5? Porque 5 a quarta... E o que é 5 a quarta, gente? É 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, ou seja, o 5 multiplicado por ele mesmo 4 vezes, isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 625. Então, percebe que conforme o número vai ficando muito grande, essa ideia de radiciação, né, de pensar como uma potência, isso aí é um pouquinho complicado. Isso aí é um pouquinho chato. Porém, é a ideia inicial, tá bom? Acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou te mostrar novamente esse caso aqui, né? Eu vou reforçar essa situação, vou dizer onde está o problema dele, e aí eu vou te dar uns atalhos muito tranquilos que vão te ajudar muito, beleza? Então, ó, bora pro próximo aqui. O que nós vamos ver agora? Nós vamos ver algumas propriedades importantes das raízes. E eu digo para vocês que essas três são extremamente importantes. A gente vai usar elas o tempo todo, tá bom? O tempo todo, certo? Muito mais do que tu imagina. A primeira propriedade, ela diz o seguinte, ó. Eu quero calcular uma raiz de índice n de um elemento A também elevado a n. O que acontece? Como a potência e a raiz elas são operações inversas, se eu calculo uma raiz n de um número elevado a n, o que vai acontecer, pessoal? Esses elementos eles se anulam e isso aqui dá o nosso próprio A. Ou seja, se eu tenho isso aqui, ó, vou te dar um exemplo. Raiz quinta de 2 elevado a 5, certo? Eu vou tirar esse 5 com esse 5 e isso aqui vai dar 2, tá bom? Tem alguns casos particulares que essa definição aí ela dá um probleminha, tá bom? A gente não vai se deter nesses casos particulares, a gente vai se deter nos casos mais gerais, em que isso aí vai ajudar muito na tua resolução depois, tá bom? Propriedade 2. Essa aqui, aparentemente, os alunos acabam achando que não serve para muita coisa, mas confia aqui no professor, confia no tio, como os alunos me chamam, isso ajuda muito, tá bom? É quando eu tenho uma raiz, né, de um índice n, ou seja, vale para qualquer número maior que 2, de uma multiplicação. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar e eu posso separar essa raiz nos dois termos. Eu posso calcular a raiz n do A e eu posso calcular a raiz n do B.
também deixando a multiplicação aqui. Então, essa propriedade, ela me garante que eu posso separar uma multiplicação, quando eu tenho uma multiplicação no radicando, em 2, 3, 4 raízes, quantas eu quiser. Essa propriedade, gente, ela pode ser muito bem utilizada ou não. Como assim? Se vocês enxergarem uma coisa que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, em muitos casos, isso ajuda muito a calcular a raiz, tá bom? Em outros casos, nem tanto. Porém, não são todos os alunos que vão ter facilidade, todas as pessoas que vão ter facilidade em usar essa segunda propriedade aqui. Mas eu vou deixar ela e eu vou mostrar como poderia usar. A terceira, ela é bem interessante, tá bom? Que é muito parecida com a segunda. Só que ao invés da multiplicação, agora eu tenho uma divisão. Então, isso aqui, ó, eu posso separar como a raiz n de um número a, né, que é o meu numerador aqui, sobre a raiz n de um número b. Algo, mas não era mais fácil dividir depois de calcular a raiz? Vocês vão ver nos exemplos o que acaba acontecendo, tá bom? E essa propriedade aqui, essa terceira, ela de cara, ela é mais utilizada que a segunda, tá bom? Ó, essa aqui é a primeira, essa aqui é a segunda, para pegar a referência. E essa aqui é a terceira. A terceira, ela é muito mais utilizada que a segunda. E vocês vão ver já já nos exemplos, tá bom? Então, ó, como é que a gente vai calcular isso aí? Certo? Eu vou te mostrar agora, como eu disse aí, algumas formas de calcular. A primeira, que é a forma 1, é justamente pensando na potência, tá bom? Então, o que que nós temos que imaginar aqui? Por exemplo, a raiz quadrada de 16, que é uma raiz fácil de encontrar. Tu tens que imaginar que isso aqui é um número que tu não conheces, tá bom? E aí, como é que tu vai descobrir quem é esse número que tu não conhece? Se tu quiser, se não for te incomodar muito, tu pode chamar isso aqui de x, tá bom? Eu vou tirar o x aqui, porque eu não sei qual é a idade da galera que está assistindo, então pode ser que a pessoa ainda não esteja trabalhando ainda com letras, tá ok? Então, a lógica pela primeira forma de calcular é justamente essa aqui, ó. Qual é o número que quando eu elevar ao quadrado, por que ao quadrado? Porque isso aqui, ó, quando não tem nada, é um 2, vai dar 16. Se por acaso tu já souber quem é esse número, acabou, tu já calculou a raiz. Se por acaso tu não souber, tu vai ter que começar a partir de agora uma situação de testes, que seria o quê? Por exemplo, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que vai dar quanto? 9. Está longe de 16. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que vai dar exatamente 16. Então, observa aqui, o número que é elevado ao quadrado é 16, é o 4. Com isso, a raiz de 16 é o quê? A raiz de 16 ela é 4. Então, percebe que isso é a parte complicada, é um dos problemas desse primeiro momento, dessa primeira etapa. É justamente ter que estar testando caso e caso. Cada um dos casos, isso aí gera uma complicação lá para o nosso aluno, tudo bem? E aí, essa complicação ela pode ficar cada vez maior, porque agora eu vou para o cubo. Então, eu tenho um número que eu não sei quem é. Então, a lógica é qual é o número que elevado ao cubo vai dar 27. E, novamente, passa a ser uma situação de testes. Então, eu vou pegar aqui o 4. 4 ao cubo vai ser 4 vezes 4 vezes 4. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 64. Então, observem vocês que justamente passou do 27. E se passou do 27, é porque a minha resposta não é 4. Né? Vou testar alguém menor que ele, o 3. Então, 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar exatamente quem? Vai dar exatamente 27. Certo? Logo, a raiz cúbica de 27 é 3. O que é que eu comentei com vocês? É uma situação cansativa. Ah, se eu já souber quanto é, beleza. Mas se o número for muito grande? E além disso, nós vamos ter uma outra complicação. Tenta imaginar agora a raiz de 8, certo? Nós temos aqui, vamos pensar que é um número que eu não conheço, e vamos começar justamente a situação que nós fizemos lá no primeiro exemplo. Nós vamos pensar que é um número que eu não conheço, que elevado ao quadrado vai dar 8. Então, nós temos duas situações aqui.
Ah, então vamos começar a testar. Vamos começar a testar com 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, é menor que 8. Então vamos pensar no 3 ao quadrado, né? 3 ao quadrado é 9, é maior que 8. Então quem seria a raiz de 8? É um número que vai estar aqui nesse meio, entre o 2 e o 3. E esse é o principal problema dessa forma de calcular a raiz, que é justamente qual? A gente não consegue, não vai conseguir, pelo menos de maneira simples, por esse formato, encontrar situações em que a raiz não é exata. E isso aí vai dar, pessoal, um problema gigantesco para a gente. Porém, nós temos aí algumas formas de fazer esse cálculo, tá? De resolver essa situação que eu vou mostrar para vocês. Só que antes disso, observa aqui uma situação. Eu vou usar aqui uma forma 2 de calcular que eu vou chamar de atalhos, tá? E essa forma de atalhos, ela aqui não vai servir para todas as situações, mas para números muito grandes, pode ser que isso te ajude e te ajude muito, tá bom? E é justamente o que nós vamos mostrar aqui para vocês. A ideia, galera, é o quê? A ideia é pensar justamente naquela nossa propriedade, naquela propriedade em que nós já sabemos é, trabalhar, né, com aquelas situações. Por exemplo, a raiz de 16 de 1.600. O 1.600 ele é muito grande. Só que, é aquilo que eu comentei com vocês, se vocês souberem aquelas duas propriedades e souber trabalhar um pouquinho com mais de conta, pode ser que isso aqui saia mais tranquilo. Como assim, Hugo? Vou te mostrar. Se eu analisar o 1.600, eu poderia escrever ele da seguinte maneira, como sendo 16 vezes 100. Por que o 16 vezes 100? Porque eu sei que o 16 ele tem raiz exata. E o 100 também tem. Os dois têm raiz quadrada. Então, aplicando aquela nossa segunda propriedade, que era qual? Raiz de 16 vezes raiz de 100, ou seja, separando essa raiz em duas, eu posso calcular cada uma delas de maneira isolada. Então, a raiz de 16 é 4 e a raiz de 100 é quanto? É 10. Então, 4 vezes 10, 40. Logo, a raiz de 1.600 é 40. Só que observa, gente, que eu particularmente eu ensino isso para os alunos, eu mostro que tem essa possibilidade, só que tem casos que ela vai ficar um pouquinho mais difícil de usar. Um caso, por exemplo, é quando a raiz não é quadrada ou quando o número ele é muito quebrado. Por exemplo, o número aqui, ó, 216. O que vai acontecer? Esse 216, pessoal, ele vai ser, ó, a raiz cúbica, né, que eu estou calculando, de quem? De 8 vezes 27. Aí vocês podem fazer a multiplicação, né? Vamos fazer a multiplicação aqui, ó. 27 vezes 8. 8 vezes 7 vai dar 56. Vão 5. 8 vezes 2, 16. E 5, 21. Certo? E por que o 8 e o 27? Porque nós já sabemos, né? E aí, no caso, eu já sei, nós mostramos alguns exemplos, que tanto o 8 quanto o 27 tem raiz cúbica exata. Então, eu posso separar isso como raiz cúbica de 8 vezes a raiz cúbica de 27, que vai dar quanto, galera? Vai dar 2, que é a raiz cúbica de 8, vezes 3, que é a raiz cúbica de 27. E vai dar quanto? 6. Então, a raiz cúbica de 216 é 6. Só que eu concordo contigo aí que está assistindo que isso aí já exige bastante mais da nossa cabeça. Por isso que eu te peço, fica até o final, que eu vou te mostrar uma outra forma que tu vai calcular sem estar tentando adivinhar qual é o resultado. Só que antes de passar por essa outra forma, eu tenho que mostrar esse caso aqui. Esse caso, sim, ele é muito comum de aparecer raízes de números decimais e o aluno tem uma dificuldade gigantesca e comete erros gritantes com relação a isso. Quer ver? Ó, eu vou anotar bem aqui em cima de mim. Ó. Um erro normal para essa aqui de cima é o aluno dizer isso aqui, ó, ou para essa aqui do lado, é ele dizer que a raiz de 0,25 é 0,05.
Isso é um erro comum, tá? Eu vou deixar bem aqui dizendo que isso aqui está errado, tá bom? Tá errado. E eu vou te mostrar como é que tu vai resolver isso sem problema nenhum. Quando aparece uma forma que envolve um número decimal, gente, a melhor coisa é transformar isso para fração. E se por acaso tu não sabe transformar isso para fração, olha como é fácil. Enxerga esse número todo aqui, ó, sem a vírgula. Sem a vírgula, ele vai virar o número 25. Tu vai colocar o 25 aqui em cima, tá bom? No numerador. No denominador, tu vai colocar o 1 e tu vai ver bem aqui no início quantos elementos tem depois da vírgula. Eu tenho 2 elementos depois da vírgula. Então, eu vou colocar 0, 0. 0 para cada número, tá bom? E aí, o que acontece, galera? Isso aqui eu posso separar em 2 raízes. Nós vimos essa propriedade. Então, isso aqui é a raiz de quem? De 25 sobre a raiz de quem? De 100. E isso aqui, raiz de 25 é 5, raiz de 100, 10. E 5 dividido por 10, 0,5. Repara que deu diferente, né? Aqui, ó, ela era 0,05. Aqui deu 0,5, que é um zero a menos. Tá, mas é besteirinha, é um zero a menos. Gente, se é uma questão de marcar, uma questão objetiva, essa resposta possivelmente estaria aparecendo lá, tá bom? Beleza? Então, como eu falei para vocês, esse caso aqui é muito comum. Então, essa propriedade da fração, ela é bacana que vocês saibam, é bom que vocês tenham em mente. Tudo bem? E agora, nós vamos justamente caminhando lá para a nossa forma 2 completa, tá? O que seria essa forma 2 completa? É uma forma que tu vai calcular, gente, qualquer, escuta o que eu estou falando, qualquer raiz. Qualquer raiz. E para resolver ela, eu vou usar aquela nossa primeira propriedade, que é qual? Aquela que estava assim, ó, raiz n de a elevado a n. Lembra que cortava o n com n? Que dava só o a? E também eu vou precisar daquela da multiplicação. Raiz n de a vezes b é raiz n de a vezes a raiz n de b, tá bom? Na verdade, essa aqui, ó, eu vou até deixar aqui em branco, porque eu praticamente não vou usar ela. Eu vou usar mais a primeira mesmo, tá? A primeira vai resolver muita coisa. E aí, como é que eu faço isso? Como é que eu calculo raiz de maneira tranquila? E, gente, resolve tanto a exata quanto a não exata. Lembra da raiz de 8, que não era exata? Vai resolver qualquer uma delas. Vocês vão ver que é muito tranquilo, tá bom? Basicamente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um processo chamado fatoração, tá? Fatoração. E o que é essa fatoração? É pegar esse número que está aqui, ó, e escrever ele como uma multiplicação. Agora, que multiplicação, Hugo? Eu vou te mostrar no passo a passo, que eu tenho certeza que tu já aprendeu isso aí em algum momento da tua vida. E se por acaso tu não lembra, deixa nos comentários que eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre isso aí, tá bom? Basicamente, como é que eu vou fatorar um número? Eu vou pegar, ó, vou escrever o número que eu quero fatorar e vou puxar uma barrinha aqui do lado dele. E vou sair dividindo pelos menores números possíveis, tá bom? Que são, no caso, são pelos números primos, mas bora trabalhar com essa ideia de menores números possíveis. Então, vou tacar ali um 2 aqui e 144 por 2, 72, tá bom? Vou colocar um 2 aqui de novo, aqui vai dar 36. Aí nessa hora, o aluno diz, não quero mais dividir por 2, eu quero dividir por 3. Posso? Pode, 36 dá para dividir por 3. Lembrando que as divisões têm que ser exatas, tá bom? Então aqui vai dar quanto? Aqui vai dar 12. Ah, eu quero por 2 de novo. Vamos lá então. Aqui vai dar 6. Ah, eu quero por 3 de novo. Vamos. Aqui vai dar 2. Por 2 de novo. Aqui vai dar 1. Quando se encerra a fatoração? Quando se chega em 1, tá bom? E agora o que eu vou fazer, galera? Primeiro eu vou fazer, depois eu explico por que eu fiz, tá bom? Eu vou pegar esses números que eu tive aqui, ó, esses números que eu tive aqui, e vou organizar eles 2 a 2 iguais. Como assim, Hugo? Assim, ó, esse 2 eu vou juntar com esse 2 e vou chamar isso de quem? De 2 ao quadrado, tá bom? Mudando de cor aqui, ó, esse 3 eu vou juntar com esse 3 aqui, ó, e vou chamar isso de quem?
de 3. Opa, bora escrever para cá. Vou chamar isso aqui de 3 ao quadrado, tá bom? E para ficar coloridinho aqui, esse 2 eu vou juntar com esse 2 aqui, que eu vou chamar de 2 ao quadrado. Reparem que propositalmente eu meio que baguncei isso aqui, né? Eu não coloquei como normalmente o pessoal faz, na ordem, né? Primeiro sempre por 2, depois por 3 e por aí vai. Quem quiser deixar na ordem, pode deixar. Eu só quis bagunçar propositalmente para dizer que não é obrigatório ficar na ordem. Vai dar certo do mesmo jeito. O que rola na fatoração, gente? Se eu pegar e multiplicar essas três potências, o resultado delas é 144. Não confia em mim? Faz a conta. Vai dar certo, tá? Tenho certeza que vai dar certo. Então, se essa multiplicação é exatamente o 144, o que eu vou fazer? No lugar do 144, vamos colocar aqui a raiz quadrada, eu vou escrever 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, já que o resultado é o mesmo. E o que acontece? Lembra, galera, que bem aqui tem um 2 também. Então, utilizando esta nossa propriedade aqui, ó, todo mundo que tiver expoente 2 vai cortar com esse 2 daqui. Então, esse cara corta, esse cara corta, esse cara corta. E anota lá essa dicasinha simples. Todo mundo que teve o expoente cortado, né? Ele sai da raiz. Então, vai ficar como? Vai ficar o 2. Esse 3 também teve o expoente cortado, 3. E esse 2 também teve o expoente cortado, 2. Reparem que não ficou ninguém dentro da raiz, né? Todo mundo que estava dentro da raiz saiu. E se isso acontece, a raiz some completamente. Então, o que sobra para a gente? Ó, vamos puxar aqui um separador aqui para organizar. Sobrou aqui a raiz de 144 é 2 vezes 3 vezes 2, que vai dar quanto? 12. Então, essa é a raiz de 144. Esse processo de fatoração, pessoal, a vantagem, assim, ele é mais trabalhoso que o primeiro caso, concordo contigo. Porém, nele, tu não tens que ficar tentando imaginar quem é esse número, tá bom? Não tem que ficar nesse pensamento. E é a forma mais completa de calcular a raiz. Tu vai conseguir resolver qualquer situação. Tanto faz se é uma situação mais simples, mais complexa, ser raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quinta e por aí vai. E eu tenho certeza que só por esse processo aí, se tu não está inscrito, cara, te inscreve aqui no canal, dá um like, compartilha esse vídeo. Essa aula aqui ela serve desde o ensino fundamental maior até o ensino médio, concurso e tudo mais. E eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. E ó, meu Instagram tá lá do outro lado, quase a caneta cai agora aqui. Se tu não segue, pode seguir, fique à vontade, porque ainda tem mais exemplos só pra gente treinar e ficar legal, tá bom? Já deu like? Então, vamos pro próximo exemplo. Agora sim, explicando, por que eu separei de 2 em 2? Repare que quando eu separei de 2 em 2, apareceu o expoente 2 aqui em cada um deles. E esse expoente 2, ele foi cortado com o índice 2. Então, a minha escolha de separar de 2 em 2 é porque justamente aqui, pessoal, eu tinha um 2. Então, o aluno vai pensar o quê? Bom, então quer dizer que se tiver um 3, eu vou separar de 3 em 3? É exatamente isso que a gente vai fazer. Vou mostrar para ti agora aqui, ó, nesse próximo exemplo da raiz cúbica de 512. Deixa eu só apagar essa fatoração daqui. Então, fatora normalmente. Vamos pegar o 512 e vamos fatorar. Eu vou puxar aqui porque eu sei que esse 512 vai ficar um pouquinho longo. Vamos lá. 2, 256, 2 de novo, 128, 2 de novo, 64, 2 de novo, 32, 2 de novo, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Terminei a nossa fatoração. E, como o nosso índice é 3, eu vou separar de 3 em 3. Então, aqui, ó, juntando esses 3, eu tenho um 2 ao cubo. Já posso escrever logo aqui, tá?
Juntando esses 3, eu tenho outro 2 ao cubo. E juntando esses 3, eu tenho outro 2 ao cubo. Então, como é que fica a nossa raiz de 512? Raiz cúbica de 512. Vai ficar raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Tá bom? Muito tranquilo. E agora, ó, todo mundo que tem expoente 3, corta com índice e cada um desses 2 sai da raiz. Vai sobrar 2 vezes 2 vezes 2, que é quanto? 8. Então, a raiz cúbica de 512, 8. Tranquilo, né? Como eu falei, ela dá realmente um pouquinho mais de trabalho. Só que depois que tu pega a manha, fica muito, muito fácil mesmo de calcular. E aí o que acontece? Nessa hora ela não pergunta, tá, Hugo, mas o que acontece se tiver alguém que não possa cortar? Vamos lá, isso vai acontecer nesses 2 exemplos aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, a raiz quadrada de 8. Então, vou pegar o 8 e vou fatorar. 2, 4, 2, 2, 2, 1. Lembrando que aqui tem um 2zinho, né? Então, vamos separar de 2 em 2. Botei aqui 2 ao quadrado e repara que esse 2 vai ficar sozinho, certo? Não tem problema, tá, gente? Vamos escrever da mesma forma aqui, ó. Raiz de 2 ao quadrado vezes 2. O que vai rolar? Aquilo que a gente já tá craque. Aqui tem um 2zinho também. Cortou, esse 2 sai da raiz. Só que esse nosso bonitinho bem aqui, ele não vai sair da raiz, porque não tem expoente 2 para cortar. Então, como é que fica a nossa conta? Esse 2 saiu da raiz e esse 2zinho aqui não saiu da raiz. Isso é a raiz de 8. 2 raiz de 2. Hugo, mas tu falou lá no exemplo anterior que era um número entre 2 e 3. E realmente ele é entre 2 e 3. Uma coisa que vocês não precisam saber agora é que a raiz de 2 ela é aproximadamente 1,4. Ela não é isso. Ela é aproximadamente 1,4. Então, 2 vezes a raiz de 2 é aproximadamente 2 vezes 1,4. Que é quanto? 2,8. Realmente é um número entre 2 e 3, tá bom? Só que isso é um valor aproximado, que vocês, de modo geral, a não ser que tu vá fazer um concurso, até a prova do Enem tem cobrado isso, tu vai precisar saber do valor da raiz de 2, tá bom? Mas, normalmente, encerra-se nisso aqui, no 2, raiz de 2. Para a gente fechar, vamos para o nosso último exemplo aqui. Nós temos agora aqui, ó, raiz de 48, né? Raiz cúbica de 48. Mesma problemática. Vamos pegar o 48 e vamos fatorar. Vamos lá. 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1. Então, o que é o 48? Ele é justamente 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Como eu estou falando de raiz cúbica, nós sabemos que nós vamos separar de 3 em 3. Então, eu separo esses caras aqui, ó, que vai virar 2 ao cubo. Esse 2 vai ficar só e esse 3 vai ficar só também. Então, a nossa raiz de 48, ela vai ficar assim, ó. Raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 vezes 3. Mesma situação que tu já tá aí, melhor do que eu nessa história. Cortou 3 com 3, esse 2 sai da raiz, certo? Então, nós vamos ter 2 saindo da raiz. Esse 2 aqui, ó, e esse 3, eles ficam na raiz. Então, raiz de 2 vezes 3. E essa continha eu posso fazer agora. Então, a nossa raiz cúbica... Opa, esqueci de colocar o cubo aqui. A nossa raiz cúbica de 48 é 2 raiz cúbica de quanto? De 6. Beleza? Então, gente, espero que vocês tenham aprendido a calcular a raiz quadrada com esses processos. Qualquer dúvida, deixa nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.